Olá, tudo bem? E hoje continuaremos o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, analisando o capítulo número 11, Conforto, que traz uma citação do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Esta citação ocorre após o episódio da ressurreição, como é conhecido, de Lázaro, quando Jesus faz que aquele estado de catalepsia, ou letargia, seja cessado e Lázaro retorne à vida de vigília, à vida normal. Com a multidão que testemunhou aquele fenômeno, passou a seguir Jesus para escutar a sua palavra, o que ele tinha a dizer. E entre os ensinamentos então, que ele ministra após esse episódio, está o seguinte: se alguém me serve, siga-me. E a partir deste trecho, Emmanuel tecerá os seguintes comentários. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por conforto. E nos tempos em que vivemos, é uma grande verdade. Estamos ansiosos por conforto. Estamos ansiosos que as coisas se amenizem. Estamos ansiosos para que tudo volte à normalidade. Estamos ansiosos por alguém que nos acolha, muitas vezes no colinho mesmo, e nos dê o que precisamos. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. E talvez estas linhas de Emmanuel sejam até mesmo surpreendentes. Porque parece que não há qualquer trabalho no conforto, do ponto de vista de quem recebe. Que parece que apenas basta estender a mão e aguardar. Não é assim que funciona. Como o benfeitor bem colocou, os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, contidos nas suas obras fundamentais, suas obras básicas, é o tesouro do Consolador prometido. Estão ali pensamentos novos, caminhos indicados, a moral evangélica explicada e possível de praticar. Desde o início dos comentários dessa obra, Emmanuel tem falado na questão do trabalho, muitas vezes fazendo colocações, ponderações, sobre o próprio trabalho nos centros espíritas. E agora que ele apresenta uma nova face, o trabalho de quem recebe o conforto, a consolação. Existe um trabalho no sentido de uma movimentação, de uma disposição interna, íntima. E podemos entender essas reflexões iniciais com uma seguinte pergunta: o que temos feito nós com o conhecimento espírita? Quem tem acesso a ele, seja pelos grupos de estudo, seja para o trabalho na casa espírita, seja o meio que for, que tem as obras de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo e outros autores sérios, o que tem feito disso tudo? Tem encontrado o caminho do conforto, da certeza na ação da providência divina, da fé raciocinada, ou tem se entregado à ansiedade, à inquietação, ao desespero? Isto revela o estado íntimo que temos perante a fonte do Consolador prometido. As ações podem ser as mais diferentes,
conforme o valor e o proveito que damos para aquilo que recebemos. E o benfeitor ainda continua. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-los se chegaram ao cúmulo de abandonar seu sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Como receber ajuda se não queremos estender a mão? Como querer seguir o caminho se a gente quer continuar atirado no meio da estrada? Como aceitar qualquer benefício se nós temos ainda vontade de reclamar? Vontade de falar mal, de colocar a culpa no outro. Não dá? Existem inúmeras formas dos espíritos bons, seja aqueles que são simpáticos a nós, que se apiadam de nós, ou mesmo nossos anjos de guarda e espíritos protetores, que nos auxiliarem. Nós damos acesso a que esse auxílio chegue? Ou como bem colocou o benfeitor, nós chegamos ao cúmulo de se abandonar ao sabor da ventania impetuosa. A gente se atirou lá nos problemas que temos e estamos lá. Sem um mínimo de esforço para procurar a saída, utilizando as próprias forças. Esse é um questionamento importante. E na sequência, ele vai definir então o que é o verdadeiro conforto espiritual. Conforto espiritual não é como o pão comum do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Compreende-se, então, com esse belíssimo exemplo, qual é o trabalho de quem recebe o conforto ou o consolo espiritual? É necessário abrir as portas do coração, abrir as portas da nossa mentalidade, para que a luz do mundo espiritual penetre em nossa vida íntima. Fazendo uma analogia bastante comum, é necessário abrir as portas de nossa casa para que Jesus entre. Como fazemos no Evangelho, no lar. É necessário esse tipo de postura, de mentalidade, de valorização no nosso dia a dia. Porque talvez hoje não sejamos os necessitados, mas amanhã o seremos. Como espíritos imperfeitos que somos e que estamos aprendendo nesse mundo, surgem momentos em que precisamos de auxílio espiritual mesmo. E nesses momentos, estaremos com essas portas abertas ao sol da espiritualidade e do consolo trazido pelo Espiritismo, ou nos cerraremos nas nossas sombras íntimas, reclamando, botando a culpa nos outros, achando que nada vai dar certo, que nada presta, que tudo... e por aí vai. E o benfeitor espiritual encerra suas considerações da seguinte maneira. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. A mensagem é muito
clara. Porque muitas vezes nós imaginamos que o conforto espiritual é algo que recebemos como se fosse um pão físico, nos alimentamos e depois voltamos para a vidinha mundana e vulgar que tínhamos antes. Não é essa a proposta trazida pelo Mestre. A proposta é que recebamos o conforto espiritual como um sol e que ele ilumine o nosso interior, transformando a nossa vida. E para isso, como bem assinala Emmanuel, destacando este versículo do Evangelho de João, é necessário servir ao Mestre e segui-lo. Servir ao Mestre significa servir ao nosso próximo, no trabalho do bem, em qualquer instituição ao qual estejamos vinculados, seja centro espírita, seja alguma igreja, seja a Cruz Vermelha, seja alguma ONG que faz algum trabalho beneficente em prol dos terceiros. Onde se concorre, se participa, se colabora para a felicidade comum de todos. Além disso, é necessário seguir Jesus, aplicar os seus ensinamentos. E o jeito que Emmanuel termina é um grande alerta. Nós sabemos qual foi o caminho que Jesus traçou, trilhou. Recebendo zombaria, perseguição e terminando com a morte na cruz. Abandonado pelos amigos, negado pelos próprios companheiros e denunciado, traído por um dos seus. E a pergunta que fica é: será que Jesus, nesse momento, se entregou ao desespero? Se analisarmos as passagens que seguem da prisão de Jesus, da denúncia feita quando os soldados o levam, até a crucificação, Jesus jamais se entregou ao desespero. Ele sempre busca o conforto espiritual e o recebe. Numa ligação, numa conexão direta com Deus, nosso Pai, através da prece. O caminho, se decidiram realmente seguir Jesus, é o mesmo. Adaptado às condições do mundo. As coisas da nossa época. Que, obviamente, hoje não se prega, literalmente, ninguém na cruz. No sentido que alguém vai se fazer aquele objeto de madeira e a pessoa vai ser pregada literalmente. Hoje os processos de crucificação são diferentes. Mas as motivações são as mesmas. E todo aquele que realmente serve ao Mestre e o segue, enfrentará isso. Mas o enfrentará com o conforto espiritual, porque o sol da espiritualidade, representado pelo próprio Mestre, ilumina o mundo íntimo, trazendo forças renovadoras e impressionantes. E para finalizarmos nosso estudo de hoje, queremos trazer de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo número 6, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. O número 6, no seu último parágrafo. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo que, frequentemente, são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas.
Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade. Paris, 1861. Que fique para a nossa profunda reflexão e que possamos também, comenta aqui embaixo, o que significa para ti o conforto e o consolo trazido por Jesus. Não se esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e clique aqui no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos e nos vemos no próximo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!